Vamos começar a falar um pouquinho das vitaminas do complexo B. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês, quando a gente falando de uma forma mais conjunta delas todas, é que são vitaminas que participam do metabolismo energético. Não só do metabolismo energético, mas do metabolismo intermediário. Professor, o que é metabolismo energético? É o metabolismo que gera energia. E o metabolismo intermediário é aquele metabolismo que gera produtos de interesse para as células e para os tecidos. Né? Por exemplo, síntese de hormônios esteroides, síntese de triglicerídeos, outros tipos de processos que não envolvem a produção de energia. Tá? É chamado de metabolismo intermediário. São vitaminas também que participam geralmente dos mesmos pontos do metabolismo. Aonde uma está, as outras estão. E muitas vezes a deficiência de uma é assim confundida com a deficiência de outra. Mas quando a deficiência de uma ela se agrava muito, aí aparecem os sintomas específicos da deficiência daquela determinada vitamina. Tá? Inicialmente vamos começar falando um pouquinho da tiamina, tá? A tiamina, e aí vamos prosseguir para a riboflavina e depois a gente prossegue para a niacina. Bom, vamos avançar aqui. A tiamina, ela é uma vitamina que é essencial para o metabolismo dos carboidratos. Essencial para o metabolismo dos carboidratos. Por quê, professor? Porque sem a tiamina não ocorre o metabolismo dos carboidratos. E aí a gente vamos pensar de uma forma ampla agora. Vamos pensar um pouco de forma ampla. Bom, existem alguns tecidos no nosso corpo que dependem exclusivamente de carboidratos e não sabem metabolizar outra coisa. Por exemplo, o cérebro. O cérebro metaboliza apenas carboidratos e corpos cetônicos, glicose e corpos cetônicos, para produzir energia. E o cérebro, ele precisa de, como é que se diz? De tiamina para que ocorra a produção de energia. Nós acabamos de ver agora a aula de ciclo de Krebs e nós vimos que no complexo da piruvata deshidrogenase nós temos a tiamina, que ela é importante para transformar a piruvata em acetil-CoA. Imagine faltar tiamina. O que pode acontecer? Aquele ponto é bloqueado, não ocorre a produção de energia por via dos carboidratos. O cérebro é comprometido. Né? Os tecidos nervoso periférico, né, dos membros superiores e inferiores também é comprometido. E a gente vai estar discutindo isso mais para frente. Tá? Se é essencial para o metabolismo dos carboidratos, a tiamina também é usada, tá, para produzir ribose. Né? Lembra que a glicose, lá na via das pentoses fosfato, lembra que a gente viu, ela produzia ribose? Lembra comigo? Ó, se é usada para produzir ribose, também é usada para produzir ATP, é usada para produzir DNA, nucleotídeo. Olha quanta coisa a gente está puxando. Então a tiamina, ela é uma vitamina essencial para o metabolismo dos carboidratos. E os carboidratos, eles vão depender desse tipo de vitamina para ela possa o metabolismo dos carboidratos possa prosseguir. Uma coisa bastante importante e interessante aqui que a gente tem que falar logo. A tiamina ela foi descoberta inicialmente por comunidades no passado que tinham uma alimentação rica em arroz polido. O que é o arroz polido? O pessoal do passado, geralmente o pessoal da região asiática, eles tinham o hábito de comer muito arroz branco e arroz polido. O arroz branco e o arroz polido é um tipo de arroz que eles retiram a camada externa do arroz. Tá? Eles tiram a camada externa do arroz e que é a camada chamada de camada de aleurona, e essa camada de aleurona é onde tem tiamina. Então quando você come um arroz integral, o arroz integral ele tem tiamina. Tá? Ele tem tiamina, mas o arroz branco e o arroz parbolizado, o arroz parbolizado tem pouca tiamina e o branco muito pouco mais ainda. Por quê? Porque aquilo que a gente come do arroz quando é branco é o endosperma onde tem amido, é mais amido do que qualquer outra coisa. Então, aonde tem as vitaminas, que a camada de aleurona, ela é retirada disso aí. Então, essas comunidades que são asiáticas, elas tinham esse problema de deficiência de tiamina, por quê? Por causa que tinha uma alimentação que era riquíssima em arroz branco ou arroz polido. Vamos avançar aqui, vamos avançar. Bom, professor, aqui está no plural vitâmeros, tá? Vitâmeros, mas a tiamina ela não tem vitâmeros, é uma molécula só. Aqui está escrito vitâmeros, mas aprendam aí. Não é mais de uma molécula. Lembra o que era vitâmeros? Nós falamos isso desde o primeiro dia de aula sobre vitaminas. Vitâmeros são moléculas
são as formas ativas da vitamina. A única molécula que se comporta como vitamina B1 é a tiamina, não existe outra. Mas a tiamina no corpo humano, ela é modificada. Isso é outra coisa. Uma coisa é você adquirir as formas do alimento. No alimento só existe a tiamina, tá? Só que a tiamina e a tiamina modificada. Não existe uma outra molécula diferente da tiamina que se comporta como vitamina B1, entendeu? Então só tem um vitamino que é a tiamina. Mas no corpo humano, a tiamina ela é modificada. Ela é modificada em tiamina monofosfato, quando ela ganha um fosfato. Olha aqui comigo, deixa eu botar minha canetinha. Tiamina monofosfato, quando ela ganha um fosfato, tá? Tiamina difosfato ou pirofosfato, foi o que a gente viu lá no ciclo de Krebs. Olha, o que a gente viu no ciclo de Krebs. E tiamina trifosfato. Tiamina monofosfato e tiamina livre é muito encontrado em alimentos de origem vegetal. Então, quando a gente faz o uso de alimentos de origem vegetal, nós ingerimos muito tiamina livre, essa tiamina livre e tiamina monofosfato. Tiamina difosfato ou tiamina trifosfato é mais encontrado em alimentos de origem animal, especialmente carnes. É muito encontrado tiamina nessa forma aqui, que é a pirofosfato. Por quê? Porque está nos tecidos, em grandes proporções, realizando o quê? O metabolismo energético. Por exemplo, é encontrado muito no músculo, no fígado, no cérebro, em grandes proporções. Por quê? Porque produz energia nesses locais com bastante proporção. Com bastante proporção. Bom, fontes. Quais são as fontes que você encontra a tiamina? A tiamina ela é encontrada especialmente, é uma vitamina de grãos integrais, tá? Cereais. Grãos, cereais integrais, tá? Então, por exemplo, trigo integral, arroz integral, aveia integral, né? São alimentos que são ricos em, como é que se diz? Tiamina. São alimentos que são ricos em tiamina. Mas alimentos de origem animal também é possível encontrar tiamina. Alimentos de origem animal também é possível encontrar tiamina. Por exemplo, as carnes, olha que você está vendo aí, ovo também é possível encontrar. Especialmente a tiamina na forma de tiamina difosfato ou trifosfato, tá? Especialmente na forma de tiamina difosfato e trifosfato. Eu estou com uma tabela aqui comigo que mostra, né, alimentos que tem bastante tiamina. Aqui está mostrando, ó, a tiamina pode ser encontrada nos feijões, ela pode ser encontrada no arroz, na farinha de trigo, no leite, ela pode ser encontrada em peixes, frangos, né, carne do frango, carne do peixe, carne bovina, fígado, né, quem faz o uso de fígado na alimentação. Então nós temos assim, a tiamina com uma ampla distribuição, mas como eu estou falando para vocês, é uma vitamina que é bastante encontrada em alimentos integrais, especialmente cereais integrais. É a campeã de cereais integrais, tá? Vamos avançar aqui um pouco mais, porque a gente está falando um pouco mais sobre a tiamina. Vamos lá. Aqui, ó, eu botei a tabela aqui, tá vendo? Ó? Temos aqui alguns alimentos, ó, carne de porco, presunto, castanha do Pará, pistache, algumas castanhas, né? A aveia. Então nós temos aqui alguns alimentos, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, que possuem proporções variadas de tiamina, tá? Que possuem proporções variadas de tiamina. Eu vou deixar essa tabela disponível para vocês, para que vocês possam ter acesso para ela depois, tá? Para a gente poder avançar aqui. Vamos avançando aqui. Então, se falar assim, a tiamina é a vitamina B1. Ela tem assim uma função especial no quê? Especialmente no metabolismo dos carboidratos. É uma vitamina que participa especialmente no metabolismo dos carboidratos, tá? Ela é encontrada tanto em alimentos de origem animal quanto em alimentos de origem vegetal. Os alimentos de origem vegetal, ela é campeã de cereais integrais, né? Mas também as carnes e alguns alimentos de origem vegetal ou animal pode ser encontrada também. Lembrando que a tiamina livre, tiamina monofosfato, que é a outra forma que recebe um fosfato, é encontrada em alimentos de origem o quê? Vegetal. Tiamina difosfato ou pirofosfato, tiamina trifosfato, ela é encontrada em alimentos de origem animais, em alimentos de origem animal. Vamos avançar aqui um pouco mais, isso aqui é tranquilo. Armazenamento. Olha, a tiamina não é igual à vitamina A, como a gente viu na semana passada. Ela não é encontrada em altas proporções, assim, estocadas no fígado. Não existe estoques de tiamina. Olha que interessante.
os tecidos eles guardam em proporções altas porque eles precisam de tiamina. Mas não existe uma reserva, dizer assim, existe uma reserva de tiamina, não tem um órgão que armazena tiamina em grandes proporções. Ela é encontrada nesses tecidos aí, nesses órgãos, por quê? Por causa de que eles usam tiamina em grandes proporções. Ele é encontrado nesses órgãos porque tiamina é usada em grandes proporções, tá? Então não existe reserva. E uma coisa bastante interessante, uma informação bastante interessante que a gente pode discutir aqui. Quando o indivíduo para de usar alimentos que têm tiamina, tem uma deficiência brava de tiamina, né? A alta de tiamina, o que vai acontecer? Os estoques de tiamina vai caindo progressivamente ao longo das semanas. Então, o corpo ainda consegue manter estoques nos tecidos que usam em alta proporção, que vocês estão vendo aí, que é o tecido muscular, o fígado, o rim, o coração e o cérebro. Eles usam em altas proporções, mas até que os estoques de tiamina vai o quê? Diminuindo progressivamente ao longo de 4 semanas. Depois de 4 semanas, os estoques começam a cair muito e aí começam a aparecer os sintomas específicos de tiamina que a gente vai discutir. Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre alguns dos sintomas generalizados da tiamina e os sintomas específicos ligados à deficiência da tiamina, tá? Então, não existe órgão ou tecido de reserva, como a gente viu na vitamina A, que existe lá na vitamina A célula estrelada no fígado que tem a capacidade de armazenar a vitamina A. Aqui não existe isso. Existem órgãos que usam em grandes proporções. Então você tem uma renovação muito grande diariamente de tiamina. Então é necessário ingerir tiamina todos os dias dos alimentos, tá ok? Vamos progredir aqui um pouco. Bom, funções metabólicas da tiamina. Olha, nós já estamos vendo aqui as funções, né? Quais são as funções metabólicas que a tiamina exerce? Nós já estamos vendo. Primeiro, a tiamina, participa da transformação do piruvato em acetil-CoA. Olha aqui, a TPP, tiamina pirofosfato ou adifosfato, tá vendo? Do piruvato. Vimos hoje isso, que é feito pela piruvato desidrogenase, ó. Então, esse ponto aqui é um ponto importante. Olha que interessante aqui. Além disso, lá na aula de via das pentoses fosfato, a tiamina também participa, porque a gente não detalhou, porque não tivemos tempo de detalhar. Mas a tiamina também participa da fase não oxidativa da via das pentoses fosfato. Lembra da fase não oxidativa que gerava ribose? Eu expliquei para vocês assim, ó, a via das pentoses fosfato é uma via importante porque gera NADPH e ribose. O NADPH é gerado na fase oxidativa e a ribose é gerada na fase não oxidativa. Então observe, ó, a ribose ela é gerada na fase não oxidativa e a enzima transcetolase depende de tiamina. Olha que interessante. Depende de tiamina, tá? Então você precisa de tiamina, ó, aqui na via das pentoses, aqui no metabolismo da transformação do piruvato em acetil-CoA, olhe, né, para dar partida ao ciclo de Krebs. Existe uma enzima também do ciclo, a gente não detalhou por causa de tempo, mas existe uma enzima do ciclo, ó, que é a alfa-cetoglutarato desidrogenase, que também depende de tiamina. Então, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? E além disso, existe uma outra enzima, que é a enzima que a gente chama assim, complexo do alfa-cetoácido de cadeia ramificada. Essa enzima ela é responsável em metabolizar os BCAAs. E ela está onde? Ela está na matriz mitocondrial também. De novo, existe uma outra enzima chamada de complexo da alfa-cetoácido de cadeia ramificada. Essa enzima ela também se encontra na mitocôndria e ela metaboliza os BCAAs, que são eles leucina, isoleucina e valina. Esses BCAAs são os mesmos que as pessoas usam de suplemento nas academias de musculação, tá? Então, quem metaboliza eles é essa enzima aqui. E essa enzima, desculpa, essa enzima também depende de quem, ó? Tiamina. Então, gente, olha que coisa interessante aqui. Se tiver uma privação de tiamina, tá? Vamos imaginar que o indivíduo tem uma deficiência secundária ou primária, a gente vai falar daqui a pouco, tá? Bloqueia isso aqui. Se bloqueia isso aqui, ó, piruvato não se transforma em acetil-CoA. O ciclo de Krebs começa a parar de funcionar. A quantidade de energia, ó, diminui na célula. E isso leva a um sinal. Qual é o sinal? O piruvato, que não pode virar acetil-CoA, se acumula no sangue, ó. E aí, ó, ele volta para o citoplasma, ele volta aquele mesmo canal da membrana interna da mitocôndria para o citoplasma e se transforma, ó, em lactato. Os níveis de lactato no sangue, ó, aumentam. E isso pode gerar uma acidose láctica, ou seja, a acidificação do sangue pelo acúmulo de quê? De ácido lático.
Olha quanto problema acontece, tá vendo? Agora imagine isso no músculo, no cérebro. Imagine isso no tecido, no sistema nervoso periférico, que mexe com os membros superiores e inferiores. As pessoas começam a ter paralisia nos membros. Por quê? Porque não tem tiamina para produzir energia. O sistema nervoso precisa de energia. Sem energia não tem funcionamento do sistema nervoso. Não tem funcionamento do sistema nervoso. Então, o principal sintoma da deficiência de tiamina, que também se confunde com riboflavina, que também se confunde com niacina, é o que, professor? É um cansaço generalizado. Ninguém não entende porque está cansado, mas está cansado. Acorda cansado, dorme cansado. É porque não está produzindo energia. Está faltando vitamina B1 para produzir energia por via dos carboidratos. Está comendo carboidrato, mas não tá ingerindo carboidrato, tá? Não está ingerindo carboidrato. Então, esses são os pontos do metabolismo na qual você tem a atuação da tiamina. Cada ponto desse, quando é bloqueado, gera uma doença diferente. Eu vou pontuar rapidinho aqui para a gente poder passar para a riboflavina, viu? Pontuar rapidinho. Aqui gera acidose láctica crônica. O ciclo de Krebs não é tão prejudicado. Nesse caso, quando tiamina falta, o ciclo não para 100%, não é prejudicado 100%. Por quê? Porque existe uma lançadeira, que chama lançadeira GABA, e o alfa-cetaglutarato é desviado por um caminho diferente até produzir succinato. Então, o ciclo não para, não prejudica tanto o ciclo assim. Então, aqui produz acidose láctica, acidificação do sangue. Aqui não prejudica tanto, tá? Aqui não prejudica tanto. Aqui tem um outro caminho diferente que o alfa-cetoglutarato gera diretamente succinato, ao invés de passar por succinil-CoA, tá? Se aqui parar a tiamina, gera uma doença que é bem característica, né? Que chama doença do xarope, doença da urina do xarope de bordo. É assim que se chama. Anotem aí no caderno. Doença da urina de xarope de bordo. Doença da urina de xarope de bordo. Isso acontece por quê? Por causa que a tiamina está deficiente, ou essa enzima aqui está deficiente, e aí o que vai levar? Leva a uma produção de substâncias químicas tóxicas. E a urina fica escura, com um cheiro adocicado. Então eles chamaram isso de doença da urina de xarope de bordo. Tá? Então bloquear aqui aumenta lactato, bloquear aqui não prejudica tanto o ciclo de Krebs, bloquear aqui desse ponto, você tem a doença da urina de xarope de bordo, e aqui em cima, se bloquear, você tem a falta de produção de DNA, porque a síntese de ribose vai ser prejudicada, tá? Então o DNA é prejudicado, a síntese de DNA é prejudicada, e isso aqui pode levar a uma anemia. Que tipo de anemia? Megaloblástica, tá? Leva a uma anemia, anotem tudo, leva a uma anemia megaloblástica. O que é anemia megaloblástica? Você tem células do sangue imaturas caindo no sangue, sem função. Cai no sangue, mas não exerce função nenhuma, tá? Gera anemia megaloblástica, ok?